diretor de turismo aqui da cidade de Monte Alto. E a minha formação é inicial em administração, sou graduado em administração, sou especialista em gestão pública, especialista em gestão de projetos e sou graduando em gestão empresarial e guia de turismo. E é uma honra participar pela 14ª vez da Semana Euclidiana. Eu comecei lá em 2008 como maratonista, assim como vocês, e estou há 14 anos nesse universo euclidiano. Como disse a professora Leia ontem na apresentação dela, é sempre uma emoção estar falando com vocês, é sempre como se fosse a primeira vez. A gente se sente como calouro, né? E ela disse, a gente pode se sentir assim, que até Euclides se sentiu assim quando ele foi comentar a carta de José Veríssimo. Ele disse, me sinto como um calouro. Então, nós também, sempre que somos convidados para falar com vocês, nos sentimos como calouros. E preciso registrar também que é um orgulho muito grande estar dividindo esse espaço para aprender um pouquinho com a professora Silvia, que vai se apresentar para vocês, mais conhecida carinhosamente como Tia Gi. Bom dia para todos. Bom dia, turminha. Sou a professora Silvia Regina, como o Renan acabou de falar, mas todo mundo me conhece por professora Gi. Eu fui maratonista em 1981 e 1982, faz tempo. E aí depois eu quis continuar participando. Na época não era possível participar como maratonista, então uma família me recebia todo ano, e aí eu vim 83, 84, 85, 86, ainda consegui participar da Semana Euclidiana. E aí passou um tempo que eu não consegui vir mais. Eu me formei professora de educação física, trabalhei na rede estadual muito tempo, aposentei com quase 30 anos de carreira e continuei na minha escola trabalhando com projetos, continuo até hoje. Um dos projetos é o projeto Euclides, que me permitiu estar de volta a São José do Rio Pardo e às Semanas Euclidianas. Então, em 2016, nós fizemos uma reunião de ex-maratonistas dos anos 80, conseguimos nos reunir, inclusive, na cidade de São José do Rio Pardo, na Semana Euclidiana de 16, e a partir de 2017 eu consegui começar a trazer alunos. Então, desde 17, nós temos um projeto que traz alunos para a Semana Euclidiana. O ano passado e esse ano não conseguimos levá-los presencialmente, mas eles estão assistindo às aulas, eles estão participando também. Então, a Semana Euclidiana está dentro da gente, é uma coisa que não sai. Eu sou mãe, meus filhos já estão adultos e eles sempre amaram Euclides e a Semana Euclidiana e a cidade de vocês, porque é uma coisa que está dentro da gente, não sai mais. E nós hoje vamos estar falando sobre o Rio Pardo e seu elo com o mundo. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para nós. E o prazer é meu de estar com o Renan, ele falou que tem prazer de estar comigo, o prazer é meu, prazer de falar também com vocês. É muito bom a gente estar aqui. Eu vou começar na minha apresentação falando uma coisa, eu vou contar sobre uma outra ponte de Euclides, bem rapidinho, para vocês conseguirem se situar no quanto que é importante isso tudo para a gente. Eu moro numa cidade que é vizinha da cidade, que tem um nome bem parecido com a cidade de vocês, que é São José do Rio Preto. Eu moro em Mirassol, que é bem pertinho de São José do Rio Preto. Saindo da minha cidade, existe uma rodovia chamada Euclides da Cunha. Ela sai da cidade de Mirassol e vai até a divisa com Mato Grosso do Sul. E esse nome, rodovia Euclides da Cunha, é um nome que ficou lá, todo mundo costumava falar rodovia Euclides da Cunha, mas o porquê disso? E a gente foi pesquisar. Tinha que ter algum sentido para dar o nome dele, não simplesmente colocar o nome à toa. E aí a gente conseguiu saber que Euclides, no finalzinho dos anos do século XIX, começo do século XX, ele veio para esses lados de cá. Então, essa rodovia, ela partia... Existia uma rodovia chamada Estrada Boiadeira, era onde passava a boiada que vinha para o noroeste paulista, para poder ir lá para o estado do Mato Grosso, não era Mato Grosso do Sul ainda não era dividido. E Euclides veio
por essa estrada em 1901. E ele ficou horrorizado com a rodovia. Era uma rodovia triste. Segundo ele, inclusive, ele colocou no livro Contrastes e Confrontos, ele tem um artigo lá, e ele fala: é natural que nos entristeçamos hoje contemplando este trecho medonho de estrada, tortuoso e estreito, invadido pelo mato e por aí vai. Era muito importante esse caminho, porque era um caminho que levava tudo do nosso estado para o estado do Mato Grosso. E era necessário passar com isso. Então, a boiada passava por dentro do rio. Os boiadeiros transportavam a boiada por dentro do rio a pé. Quando precisava levar outros gêneros de alimento e outras coisas, passavam por uma balsa. E o percurso era muito, mas era muito demorado. Euclides ficou inconformado e ele, inclusive, fala no final que tinha que ser feito uma ponte, tinha que ser arrumada uma rodovia para poder, porque ela era importantíssima, não só para a região, mas para o Brasil. E ele fala que se isto não acontecer, então, parafraseando uma frase célebre, é que decididamente nos faltam um grande engenheiro, um grande ministro e um grande chefe de Estado para a realização de grandes obras. A partir desse momento, ele começou a ser um incansável defensor da construção dessa rodovia, de melhoria dessa rodovia e da ponte sobre o Rio Paraná, que é o rio que faz a divisa daqui do nosso estado de São Paulo com o estado do Mato Grosso do Sul. E ele defendeu muito, muito tempo isso. Foi em 1901 que ele esteve lá. Tem relatos dele, depois quem quiser ler o livro Contrastes e Confrontos, que tem coisas maravilhosas lá, vocês vão encontrar. O artigo chama Ao Longo de uma Estrada. Ele morreu, infelizmente, sem ver a realização desse pedido. Mas a estrada foi depois construída. Era uma estrada que ainda não era tão boa, mas que permitia que o pessoal trafegasse por lá melhor. E aí ela foi tendo melhorias, mas essa ponte não vinha. Ainda continuava sendo feito trajeto de balsa e tudo mais. Em 1971, nós tínhamos o governador Laudo Natel, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele também tinha laços familiares aqui na cidade de Mirassol. E ele, percebendo a importância de Euclides da Cunha, decretou, em 1971, 70 anos depois, foi reconhecida a importância de Euclides da Cunha, e por isso a rodovia começou a chamar Euclides da Cunha. Mas nada da ponte. E ainda demorou mais 20 anos para que essa ponte fosse aprovada. E ela só ficou pronta mais tarde ainda. Só que é uma ponte maravilhosa, é uma ponte rodoferroviária, ela é multimodal, passam por lá pedestres, carros, bicicleta, moto, embaixo passa o trem. Aí foi desativado o porto de Balsas, mas por baixo da ponte ainda passam os barcos. E a travessia que demorava, dessa balsa, demorava mais de 1h30 para ser feita, de uma margem à outra, hoje não demora 5 minutos para ser feita de carro. Então, mostra mais uma vez o quanto Euclides sabia lá atrás das coisas importantes até hoje. É uma rodovia linda, não sei se dá para vocês verem pela imagem, é uma rodovia que tem pista dupla, nós não temos pedágio nessa rodovia, porque foi prometido que não teria. É uma rodovia muito bacana, e ela permite esse trânsito do nosso estado para o outro e outros e tudo mais. Facilitou muito, muito mesmo. Agora vamos ao que interessa. Terminei minha apresentação aqui. Nós vamos falar sobre a importância do Rio Pardo e o elo que ele tem com o mundo. Para começar, o nome da cidade de vocês é um nome muito bonito. A começar de São José, né, uma figura importantíssima na vida de Jesus e na vida de todos nós, e Rio Pardo, que é o rio que está passando aí pela cidade de vocês. Então, ele é um rio brasileiro, que é afluente da margem esquerda do Rio Grande e banha os estados de Minas e São Paulo. Ele nasce em Minas, na cidade de Ipiúna. Sua nascente fica lá. Vocês já devem ter estudado isso, inclusive. Pode passar, Renan.
Nós temos aqui algumas fotos de uma visita que a professora Rosângela fez com seus alunos na nascente do Rio Pardo, lá em Ipiúna. As fotos não estão tão bacanas, mas é um registro muito legal, que é registro lá da nascente. Não sei se alguns de vocês já foram até a nascente do Rio Pardo, mas é legal saber que ela está ali, sai de Ipiúna e ele passa por um monte de lugar. Pode passar, Renan. Depois que sai de Ipiúna e entra no estado de São Paulo, passa por Caconde e corta o município de vocês, São José do Rio Pardo, e avança rumo noroeste. Vem atravessando a região cafeeira, que é rica aqui do nosso estado, conhecida como Califórnia Paulista. Vale lembrar também que boa parte do volume da água do Rio Pardo vem do rio Mogi Guaçu, certo? Ele se junta no município de Pontal e aí é que ele vem para cá. O Rio Pardo tem os 573 quilômetros. Tem aproveitamento hidroelétrico e forma as represas de Euclides da Cunha, Limoeiro e Caconde. Então, é um rio que tem grande importância. Pode passar. Bom, se a gente vai falar do rio, a gente tem que falar do elo que faz com que a gente consiga atravessar esse rio. E falar do Rio Pardo, em São José do Rio Pardo, é falar sobre a ponte sobre o Rio Pardo, sobre a ponte Euclides da Cunha. E Euclides descreveu essa ponte como irmã gêmea do livro Sertões, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas é interessante observar que, da sua inauguração até hoje, a ponte já passou por 6 diferentes reformas. Em 1944, 1953, 1957, 1970, 1985 e a mais recente em 2014. E para que a gente possa compreender a importância da ponte na história de São José, Euclides e da Semana Euclidiana, a gente precisa entender um pouquinho o contexto histórico que levou tudo isso a acontecer. E tudo começa com o potencial que tem em São José do Rio Pardo. São José possui um solo fértil e rico, e muitos produtores procuraram São José do Rio Pardo para expandir os seus negócios, para poder investir no setor cafeeiro. A produção na região de Casa Branca e São José do Rio Pardo aumentou muito nos anos de 1870 e 1880, indicando o auge da cafeicultura no oeste paulista, e também atingiu a cidade de São José do Rio Pardo. Em São José, o café florescia por conta do solo excelente, ele era procurado, ele era apreciado e de fácil escoamento. Então, São José foi uma das regiões mais produtivas do café, conhecida como Ouro Verde, e contava com dezenas de fazendas de monocultoras. E é interessante que toda essa história do café, ela está guardada, ela está registrada para que vocês possam conhecer melhor, assim que a situação permitir, no Museu do Café. Talvez alguns de vocês até já estiveram por lá. Ele fica ali entre as cidades de Caconde, de Vidolândia e São José do Rio Pardo, e é uma fazenda com mais de 2.000 hectares, contando toda essa riqueza do período cafeeiro que envolveu essa cidade de São José do Rio Pardo e a tornou conhecida como Ouro Verde. E, além disso, no início do século XX, São José do Rio Pardo acolhia também uma quantidade significativa de imigrantes. Por quê? No Brasil, estava se desenvolvendo a economia cafeeira. Então, em 1850, quando foi proibido o tráfico de escravos, aconteceu o problema da falta de mão de obra para os produtores. Então, a produção aumentava, o setor estava se expandindo e não havia mão de obra, né? E as cidades estavam numa crescente muito grande, com fábricas, bancos, estradas de ferro. E foi então que, em 1874, 20.000 imigrantes desembarcaram no Brasil. E em 1888, alguns anos depois, mais de 200.000 italianos juntaram-se às famílias que já estavam no Brasil. E eram famílias inteiras que chegavam, eram acolhidas pelos cafeicultores
e colocadas para morarem nas colônias na zona rural. Em São José do Rio Pardo, a gente consegue identificar, no final dos anos 70 do século passado, que já haviam imigrantes na cidade. De que forma? Através do livro de batismo da matriz de São José, que registra em 8 de outubro de 1881 o primeiro nascimento de um filho de imigrantes italianos na cidade de São José do Rio Pardo. E essa foto que vocês estão vendo no slide, ela é do ano de 1946 e ela demonstra imigrantes italianos no campo de cebolas do Sítio Novo, em São José do Rio Pardo. Então, diante de todo esse contexto do crescimento do café, da vinda dos imigrantes, da expansão dos negócios, o que era urgente para a população riopardense? Uma ponte. Nós precisamos de uma ponte, mas não é uma ponte qualquer, nós precisamos de uma ponte resistente, que não seja levada pelas enchentes, uma velha reivindicação dos riopardenses. Eles pediam uma ponte metálica para facilitar o escoamento de todo esse café que era produzido à margem direita do Rio Pardo e que ia em direção à estação da Mogiana. E isso atraía para a cidade uma grande safra do café que também era produzida no município de Mococa. Então, pesquisando um pouquinho sobre a história férrea de São José do Rio Pardo, sobre a estação de trem, a gente descobre que o ramal férreo do Rio Pardo, como era chamado nessa concessão da estrada de ferro, ela detinha acionistas, pessoas que injetavam dinheiro que eram de Mococa, porque eles tinham planos, através dessa ponte, de prolongar os trilhos do ramal a partir de São José e ligar a Mococa. E, além disso, havia um grande número também de acionistas mineiros. Por quê? O terceiro passo dessa programação era levar os trilhos até a cidade de Guaxupé, em Minas Gerais. Então, essa interligação e essa expansão fez com que o ramo cafeiro crescesse, a expansão ferroviária da época, pela rodovia férrea da Mogiana, e milhares de trabalhadores imigrantes. Isso resultava num crescimento demográfico urbano muito rápido. Então, era necessária a construção dessa ponte para esse escoamento mais fácil. E aí nós tivemos 3 senadores que eram a favor, né, que apresentaram a proposta para a construção da ponte. Foram eles, Ricardo Batista, Antônio Mercado e Silva Pinto Júnior, em 28 de junho de 1982. E eles utilizaram como justificativa porque as relações de São José do Rio Pardo com o estado de Minas Gerais são vastas, sendo a ponte metálica a única que convém. E aí começaram os estudos para a construção dessa ponte. E o engenheiro Henrique Durval, aqui está errado no slide, tá, pessoal? É Durval, Henrique Durval. Em 1892, ele começou os primeiros estudos e exames geológicos, ou seja, do solo, para que atestasse a existência de um solo bom para construir a ponte. Porém, os estudos do engenheiro Henrique Durval apontaram a existência de rocha granítica no local que foi escolhido para a construção da ponte. E aí, como não sou do ramo de geologia, fui procurar informação com uma pessoa que entende da área, né? E a nossa querida professora Maria Laura, que vocês vão conhecer em uma outra oportunidade, explicou que essa rocha granítica ela é próxima a esses granitos mesmo que a gente vê em bancada de cozinha, em bancada de banheiro, em mesa, ou seja, ele é muito duro e resistente. Por isso que o engenheiro Henrique Durval apontou que esse lugar era impróprio para a construção da ponte. Mas aí chegou o nosso aluno nota 10. O aluno nota 10, professora Gi, agora, por favor, me corrija se eu estiver errado na pronúncia francesa, porque eu tive uma aula de francês ontem com a tia Gi para conseguir falar o nome do engenheiro para vocês. Vamos ver se eu vou acertar aqui, tá? Arthur Pio Deschamps de Montmorency. É isso? Montmorency. Montmorency. Isso. Montmorency.
Eu vou chamá-lo de Arthur, que vai ficar melhor, né? Mais Senão fácil. a professora Gi vai ter que ficar ensinando francês aqui para vocês também. Mas o engenheiro Arthur, ele, mesmo com o estudo do Henrique Durval, ele achou que ali era o local correto para fazer. E ele foi o ganhador da concorrência pública para a construção da ponte. Ele era um brasileiro nascido no Rio de Janeiro em 1858. E ele concluiu seus estudos como engenheiro civil na Universidade de Gand, na Bélgica, com 21 anos. E ele foi apontado com essa frase que vocês estão vendo no slide, com sólidas credenciais de competência e idoneidade. Então, contrariando os estudos, ele deu início à obra de construção da ponte. Mas aí vocês podem me perguntar, Renan, onde que estava o Euclides enquanto tudo isso acontecia? Em 1896, Euclides abandonava definitivamente a carreira militar e começava a trabalhar na Superintendência de Obras Públicas como engenheiro fiscal. A sua saída do exército fez parte de uma crescente do Euclides de se distanciar daquilo que ele tinha ajudado a fundar. Por quê? A sua inaptidão para a carreira militar ela exigia um respeito, ainda que cego, às hierarquias corporativas, né? E a gente sabe que depois, se vocês já não ouviram sobre a vida do Euclides, algum professor vai falar para vocês sobre isso. Então, ele, em São Paulo, foi trabalhar na Superintendência de Obras Públicas, como engenheiro fiscal. E aí, ele visita São José do Rio Pardo em agosto e setembro de 1896, através da superintendência, para vistoriar a construção da ponte que era liderada pelo engenheiro Arthur. Então, em fins de fevereiro ou início de março de 1897, a gente não consegue encontrar uma data única, a ponte metálica vinda da Alemanha já se encontrava em São José do Rio Pardo. Ela chegou em 3 partes e foi a alegria dos riopardenses a chegada da ponte metálica. Com tudo isso, em agosto de 1987, Euclides vai 1887, tá, gente? É 1800. Tá errado aí no slide. Certo? Euclides vai para Canudos como repórter do jornal O Estado de São Paulo. E Euclides, nessa viagem que ele fez a Canudos, né, foi algo muito marcante na vida dele. Então, ele estava como engenheiro fiscal da Superintendência de Obras, só que ele recebe o convite do Júlio de Mesquita, que era o diretor do jornal O Estado de São Paulo, para atuar como repórter de guerra em Canudos, no sertão da Bahia, para cobrir a guerra. E ele tira uma licença, então, como engenheiro, para tratar de alguns interesses, em 1º de agosto. E no dia 4, ele já vai junto com o vapor Espírito Santo com a 21ª Brigada de Divisão Auxiliar para cobrir a guerra. E o Euclides fica chocado com o que ele vê. Né? Nós vamos descobrir depois tudo que ele viu através do livro Sertões, mas quando ele esteve cobrindo a Guerra de Canudos, o Euclides se distancia da visão elitista do conflito, e ele consegue começar a entender as razões do porquê que aquelas pessoas se rebelaram. Né? E ele entende como funcionava também o ciclo da seca que atinge o Nordeste. E testemunhando tudo isso, né, o Euclides volta doente para São Paulo. E ele retorna, né, ele retorna ao Rio de Janeiro 4 dias antes do fim dos conflitos lá em Canudos. E ele já trazia com ele a ideia de escrever o livro Vingador. E quando ele volta, né, abalado, doente, conforme testemunha nas cartas, ele fica poucos dias na capital e se impõe de um silêncio. O Euclides não fala, quando chega, dos acontecimentos que ele viu ou que ele testemunhou. Ele escreve somente um artigo, Cortesia, o Batalhão de São Paulo, em homenagem aos leitores paulistas e aos soldados que serviram em Canudos. E ele permaneceu em Canudos por 18 dias, né? Ele não chegou a entrar no Arraial, como vocês também já vão ouvir por outro professor. Mas ele permaneceu por lá 18 dias.
E nesse período ele teve muitos ataques de acessos, né, de febre e um ataque de hemopítise. Isso é uma quantidade de sangue com escarro através de uma tosse muito forte. Então ele chega bem doente de volta da Bahia e quando ele está ainda em Salvador, ele escreve no álbum de Dona Francisca Frois, né, uma senhora da sociedade baiana, voltada para as causas de resistência feminina, um soneto, que ele chama de Uma Página Vazia. E eu vou ler para vocês, é um soneto bem curtinho. Renan, em que ano que a ponte chegou da Alemanha mesmo para o Brasil? Onde chegou em fevereiro ou início de março de 1897. Obrigada. De nada. Então vamos lá. E em volta da região assustadora, eu venho revendo ainda na mente muitas cenas do drama comovente, da guerra despiedada e aterradora. Certo não pode ter uma sonora estrofe, ou canto, ou ditirrambo ardente, que possa figurar dignamente em vosso álbum, minha senhora. E quando, com fidalga gentileza, cedeste-me cedeste essa página, a nobreza, da vossa alma iludivos, não previstes que quem mais tarde nesta folha lesse perguntaria: que autor é esse de uns versos tão mal feitos e tão tristes? Então, dá para perceber através desse soneto que o Euclides chega doente, chega muito mal com tudo que ele presenciou na cobertura da guerra, né? E aí eu coloquei um meme aqui do lado, um meme nordestino para vocês, né? Só para representar isso. Até o cuscuz precisa descansar para ficar fofinho, imagina eu. Mas isso é só para demonstrar quanto Euclides precisava daquele momento de descanso. Então ele tira uma licença, de novo, da Superintendência de Obras, ele pede uma licença até 4 de janeiro do próximo ano e vai para a fazenda do pai, em Belém do Descalvado, onde que a sua família estava, né, desde que ele tinha partido para a Bahia. E ali ele vai descansar e começar a organizar tudo aquilo que ele produziu antes, durante e depois de Canudos. Bom, enquanto isso, em São José do Rio Pardo, a ponte já estava pronta. Montmorency requereu a vistoria final dela, né? A 3 de dezembro. E os engenheiros que foram para fazer a vistoria, o Portugal Freixo e o Freitas, vistoriaram as obras e não gostaram. Então, eles não assinaram como se tivesse sido... não autorizaram, seria assim, né? Bem dizer. Foi reprovada. Mas continuou lá. Tá? E aí, depois, sem festa, nem nada assim, porque já era um ambiente mesmo de tristeza por conta de não ter sido aprovado o projeto ali, a ponte como estava, o engenheiro Montmorency entregou a ponte e abriu a público, para o trânsito público, no dia 3 de dezembro de 1897. Aí, no dia 20 de dezembro, 17 dias após, o engenheiro Freitas, que era encarregado do relatório do recebimento da ponte, viu que tinha um pilar partido e expediu ordens para que ela fosse escorada. Imaginem o quanto isso não deve ter dado dor de cabeça, né? O perigo que é. Pode passar, né? E, infelizmente, 50 dias depois da inauguração, à 1 da madrugada, e olha que glória que foi à 1 da madrugada, porque não devia ter ninguém passando, a ponte ruiu, desabou. Vocês devem ter escutado muito isso aí já, né? Mas ela emborcou. Um dos pilares rachou e cedeu na correnteza do rio, contrariando aqueles estudos que o Henrique Durval tinha feito do solo e tudo mais. Então, não era o lugar correto. Não deu certo. Montmorency, que era aquele aluno nota 10, um engenheiro top, infelizmente foi absolvido. Ele foi levado a processo em 1898, mas em 1900 ele foi absolvido, como se não tivesse responsabilidade sobre isso. A ponte caiu?
É verdade, gente, a ponte caiu. Ali nós temos uma imagem. É triste, vocês viram, ela emborcou, porque como foi um dos pilares, ela cedeu para a lateral, e aí o estrago já estava feito. Diante desse fato, e eles tentando encontrar uma solução para ver o que podia ser feito, então tinha lá o Gama Cochrane, Euclides da Cunha e Carlos Walkerman. Euclides pediu, ele já tinha vindo, né, antes da construção da ponte, para vistoriar e tudo, e ele pediu ao diretor da superintendência que desse esse trabalho da reconstrução da ponte para ele. Ele já tinha dado uma acalmada de toda aquela tristeza que ele tinha visto na Guerra de Canudos, embora com o coração apertado e querendo pôr isso para fora, ele veio, pediu que pudesse cuidar do trabalho de reconstrução. Às vezes, até esse trabalho de reconstrução da ponte, para ele, servia como reconstrução mesmo do interior, que já estava tão abalado. E em fevereiro de 1898, Euclides já estava em São José do Rio Pardo, depois de muitas idas a São Paulo, conseguiu vir para São José para poder estar trabalhando na reconstrução da ponte. E o currículo vitae era, né, maravilhoso. Francisco Escobar, que era o prefeito, e mais para frente ia ser seu grande amigo, e a gente tem várias coisas sobre a amizade dos dois, vários relatos e cartas e tudo mais, serviu para muito estudo nosso, as cartas a Escobar. Ele atendeu prontamente o que Euclides queria. E aí ele transferiu o matadouro que tinha ali para poder abrir caminho e criar o pátio de obras para a reconstrução da ponte. E com 15 operários, Euclides da Cunha conseguiu construir uma ponte provisória e começou o desmonte da ponte que havia ruído. Nós temos ali uma imagem dos operários trabalhando e dele sentadinho, a imagem não está muito boa, mas ele está sentado ali à margem do rio, observando o pessoal trabalhando. Então, ele estava o tempo todo ali, ele fez um trabalho incansável, ele ficou na obra o tempo todo para que tudo saísse da melhor forma possível. E aí o pessoal foi noticiando, né? Porque isso virou notícia no Brasil. E 3 meses depois, o jornal O Estado de São Paulo, que era o mesmo jornal que ele trabalhou, que ele foi para a Guerra de Canudos, ele voltava a dar notícias desse trabalho, da reconstrução. Está concluído o serviço de remoção da ponte do Rio Pardo. Dia 30 de maio, a 1h da tarde, foi retirada a última peça. Então, em maio, eles já tinham conseguido desmontar toda a ponte. Certo? Em meados de 1898, a balsa do Melchior, na balsa do Melchior, Euclides, ele mesmo entrou na balsa e ele foi procurando com um varejão, uma vara comprida, encontrar uma base sólida para construir a nova ponte, para reconstruir. Porque naquele lugar onde ela foi construída, ele percebeu que não tinha como. E ele conseguiu encontrar a 60 metros de onde ela tinha sido construída, um lugar parecia realmente seguro. Parecia não, um lugar que fosse realmente seguro. Então, vocês podem ver na imagem, Euclides ali com a vara, procurando o solo. Euclides não tinha medo, ele não era aquele engenheiro que ficava sentado no escritório fazendo as coisas, ele punha a mão na massa. Ele ia atrás e fazia tudo certinho. Pode passar, Renan. Em 23 de abril de 1899, o jornal O Rio Pardo já informava que os 2 pilares das margens, sólidos e elegantes, imaginem como isso era importante depois de uma queda de ponte, os 2 pilares, sólidos e elegantes, já estavam construídos. E brevemente começarão os trabalhos para edificação de 1 ou 2 pilares centrais, para o que já se acha colocado, um grande caixão e uma máquina a vapor para aspirar a água, descobrindo-se o leito do rio. Então, estava a todo vapor mesmo, e a felicidade da população aí da cidade de vocês era grande, sabendo que estava sendo feita uma coisa segura. Pode passar, Renan. Em janeiro de 1900, já estavam prontos os serviços de alvenaria. Então, toda a parte de alvenaria já estava pronta.
Teve muita chuva no início daquele ano, como a gente tem todo ano, no início de ano aqui, né? Nós temos bastante chuva. E no início do século XX, no último ano do século XIX, início do século XX, a ponte que estava lá, a ponte provisória de madeira, ela rodou por conta do acúmulo de chuva e tudo mais. Mas eles logo deram conta de arrumar. E em fevereiro, logo em seguida, no mês seguinte, eles começaram o conserto do material metálico, né, que eles tinham tirado da ponte, que havia ruído, e terminaram no dia 17 de julho. Vocês vão vendo assim que, pelas datas, foi um trabalho exaustivo, mas um trabalho feito com afinco e certinho, para ter a segurança necessária. A ponte nova foi montada na terra, né, em terra, e com as medidas originais. E lá mesmo eles fizeram todos os furos das chapas de junção. Fizeram a ponte de montagem ali. Pode passar, Renan. E aí depois, no dia 18 de maio, a festa foi dupla. Euclides tinha tido o seu filho Manuel Afonso, né? Foi batizado aí na cidade de São José do Rio Pardo, de manhã, no dia 18 de maio de 1901. E à 1h foi a inauguração da ponte. Agora sim com festa, com bandeirinhas, com tudo mais, porque essa ponte estava aprovada, diferentemente da outra ponte, que infelizmente não tinha passado pela vistoria e que veio a ruir. Então, 2 bandas se apresentaram, a Filarmônica Italiana, do Circo Pinho, o padre, o vigário José Tomás, ele abençoou, deu a bênção da ponte, da inauguração, então foi assim, uma grande festa o dia todo. Imaginem o quanto Euclides estava feliz ali com essa inauguração da ponte. E aí, após as formalidades, o que aconteceu? A festa foi passar em cima da ponte. Então, toda a população que estava ali, o povo em massa, foi passando em cima da ponte firme, de uma ponte segura, certo? Com música e todo mundo brincando e gostando. Foi muito bacana. Vamos lá. Em agosto de 1902, Euclides já não estava ali, mas ele, preocupado, escreveu para Escobar, né, o seu amigo. Ele pediu uma resposta porque ele ficou sabendo que tinha uma fenda num dos pilares. Imagina a preocupação. Outra ponte tinha caído, ele foi para lá para poder restaurar essa, fazer uma nova, que tudo era considerada sólida. E aí aparece uma fenda. Antes mesmo da resposta da carta chegar, ele já estava aí em São José para ver o que tinha acontecido. E, olha só, era o risco de uma colher do pedreiro. Então, não era uma fenda, era simplesmente um risco da colher do pedreiro. Graças a Deus, tudo certinho. E essa foi a última vez que Euclides pisou em terras riopardenses, certo? Ele foi para ver como é que estava e, infelizmente, depois não voltou mais. Mas qual foi a importância do Rio Pardo na vida de Euclides? A gente falou lá atrás, e o professor Renan falou de como ele voltou da Guerra de Canudos, que ele precisou daquele tempo para poder melhorar, ele estava doente fisicamente e emocionalmente também. Imaginem como deve ter sido ver uma guerra, né? Saber de todo o sofrimento e não compactuar com aquelas coisas, porque compactuar com injustiça é muito triste, compactuar com a dor do outro é muito triste. E ele depois, quando ele veio para São José do Rio Pardo para reconstruir a ponte, ele encontrou um ambiente onde ele podia remediar todas essas dores, onde ele conseguia dar vazão à paz ali do rio, ele estava ali do lado. Vocês sabem, nós quando vamos para Rio Pardo, uma das coisas que a gente mais procura fazer é ir ali às margens do rio para ficar olhando. Só de ver aquela água passar, a gente fica já num sentimento gostoso. Então, isso foi muito importante para o Euclides. E foi às margens do rio que ele escreveu 75% do livro Sertões. Ele tinha ali, né, onde nós temos hoje a cabaninha dele, ali na redoma, mas ele tinha ali a casinha onde guardava o material da obra,
E foi ali que ele escreveu 75% do livro. Escrever, muitas vezes, o que está dentro da gente traz um alívio enorme. Então, ele escrevendo esse livro ali, eu acredito que ele conseguiu jogar fora também, não expor parte daquela tristeza toda que ele estava sentindo, e foi ali que ele fez isso. E ele ainda cita depois, o livro foi escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante. Fatigante porque ele estava o tempo todo ali, mas foi ali que ele conseguia a paz para poder escrever. Esse livro tão importante, que é importante para todos nós até hoje. Pode passar. Em dezembro de 1902, ele voltou, no final do século XIX, né, em 1897, e aí só em 1902 é que ele conseguiu estar com o livro editado. E conta que Euclides, ele folheando o livro no balcão da editora, quando ele foi lá, né, para ver o livro, que já estava pronto, ele ficou desesperado com os erros que estavam encontrados lá. E ele corrigiu com canivete e tinta nanquim, né? Não tinha canetinha Bic. Então, ele corrigiu 80 erros em cada volume. Imaginem o trabalho que ele teve. Vocês conseguem perceber que o mesmo empenho em estar reconstruindo aquela ponte que ruiu e que ele tinha toda a responsabilidade de fazer uma coisa certa, ele estava tendo ali com o livro, na escrita do livro, na correção dos erros, ele não admitia esses erros. Então, ele era muito justo nas coisas, ele queria tudo muito certinho. Imagine o trabalho que ele teve, né? A edição se esgotou em um mês, e aí foram tendo várias edições, várias. E o livro vai correndo o mundo, foi correndo o mundo e foi traduzido para mais de uma dezena de línguas. Nós temos aqui vários livros nas imagens, e aí, junto com isso, junto com o livro Sertões, a cidade de São José do Rio Pardo também foi se projetando, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Foi ali que ele escreveu, foi às margens do Rio Pardo. Pode passar. Em 1908, um ano antes dele morrer, ele lembrou daquela paz que ele tinha e usufruiu em São José, e ele escrevendo para Escobar, né, que era o seu amigo, ele ainda colocou: digo-te mais, a minha maior aspiração seria deixar de vez este meio deplorável de civilização pesteada. Como é difícil estudar-se e pensar-se aqui, lá onde ele estava, né, na cidade grande e tudo mais. Que saudades do meu escritório de folhas de zinco e sarrafos da margem do Rio Pardo. Creio que, se persistir nesta agitação estéril, não produzirei mais nada de duradouro. Então, a paz do Rio Pardo ajudou que ele conseguisse produzir. Longe dali, ele não estava conseguindo mais produzir nada, não estava surtindo efeito. Ele não tinha aquela tranquilidade intelectual, emocional para estar produzindo. Pode passar, Renan. A frase que eu acabei de ler, né? Vocês sabem que está ali no mausoléu do Recanto Euclidiano. Que saudades no escritório de zinco e sarrafos da margem do Rio Pardo, creio que se persistir nesta agitação estéril, não produzirei mais nada de duradouro. Certo? É o trecho da carta que eu tinha acabado de ler. E aí, pode voltar um pouquinho só, Renan, por favor. Nesse mesmo lugar, vocês sabem que os restos mortais de Euclides e do Clidínio estão, certo? A ossada dele, o cérebro tá no rio, né, em Cantagalo, e aqui, aí com vocês, bem pertinho, tá Euclides. A gente, quando vai aí, quer todo mundo tirar foto do ladinho de Euclides. A ossada dele está aí. Sinal do quanto é importante São José do Rio Pardo, quanto foi importante na vida do Euclides e de todos aqueles que hoje estudam e sabem o quanto ele é na nossa vida. Pode passar, Renan. Depois da morte dele, né, 3 anos depois, vocês já sabem da morte trágica que foi e tudo mais, se não sabem, vão ainda estar estudando isso. Mas em 1912, começa um movimento de amor e gratidão ao engenheiro escritor, que mesmo morto continuava a elevar a cidade, fazendo-a conhecida como o berço dos sertões. E de possuir a ponte mais bonita do estado. Era considerada, e é, na minha opinião, a ponte mais bonita do estado.
E aí nascia esse movimento euclidiano rio-pardense, que não existe em nenhum lugar do mundo, gente. Não existe nada igual, vocês podem ter certeza, em nenhum lugar do mundo. Ali as imagens mostram, né? Antigamente a reunião se fazia dos amigos primeiro para prestar homenagem, e aí isso foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e estava lançada a semente que ia florescer. E floresceu mesmo. Pode passar. Em 1936, a Comissão dos Festejos Euclidianos, diante da grandiosidade dessa festa, que não mais se encaixava num dia só, não dava para ser só um dia, eles iam lá sempre no dia 15 de agosto, né? Que era o dia da morte. E aí o doutor Belotti instituiu a Semana Euclidiana. De um dia passou-se a uma semana. Em 1966, foi instituído o ciclo de estudos. Aí sim, com a presença de maratonistas, porque antes só iam lá fazer homenagem, e aí a partir de 66 começou-se a fazer o ciclo de estudos, por iniciativa dos professores Márcio José Lauri e Dermaldo Camargo Monfrey, certo? Tive aula com o professor Márcio, maravilhoso. E desde então, estudantes de todos os cantos do Brasil vêm a São José do Rio Pardo para aprenderem mais sobre tudo que envolve esse universo euclidiano. Vocês não têm noção do quanto é importante para nós que não moramos aí, estar aí estudando, aprendendo. Esse ambiente traz para dentro da gente um sentimento inexplicável, que eu imagino que é o sentimento que Euclides da Cunha tinha também quando estava aí. E aí, ainda conversando esses dias com meus alunos que estão no projeto, que nós estamos fazendo as aulas virtuais só, e todos manifestando. Que vontade de estar lá, que vontade de estar pertinho de tudo aquilo. Tem uma energia totalmente diferente, essa cidade, esse rio e tudo que a gente aprende aí. Pode passar, Inan. Te dou a voz. Pode começar. Olha, tá. Além de toda essa parte intelectual e cultural que a gente, né, faz na Semana Euclidiana, de estudos, e são estudos intensos, sim, é oferecido também durante essa semana uma coisa que é difícil da gente ter. São esses elos de amizade que são verdadeiros e vão perpetuando. Eu fui nos anos 80 para a Semana Euclidiana e eu tenho amigos até hoje, certo? Quem vai para uma Semana Euclidiana, quem busca estudar Euclides, é alguém que está realmente com vontade de fazer algo de bom. Porque o que é Euclides? A obra de Euclides chama a gente para quê? Para a justiça, para o bem. E é isso. Quando a gente vai para a Semana Euclidiana e a gente convive com esse monte de gente e tanta coisa boa que um vai oferecendo para o outro, a gente volta para a cidade da gente com uma coisa dentro do peito que precisa ser lançada para o mundo e todo ano ser abastecida de volta aí na Semana Euclidiana. E aí a gente tem vontade de construir um mundo melhor. E essas pessoas todas que estão conosco na Semana Euclidiana têm essa mesma vontade. Então, esses elos, eles são duradouros porque eles partem de coisas boas, eles partem de uma percepção de mundo melhor do que a gente tem. E todos nós sabemos que nós precisamos construir um mundo melhor, mas está na mão de cada um. Cada um, então, que está aí na Semana Euclidiana, que está participando dos estudos euclidianos, da Semana Euclidiana, tem a vontade de ser um construtor de mundo melhor. E aí nós temos os elos. Na imagem, na minha imagem, eu não consegui pôr um elo só. Mas essas imagens que eu tenho ali, ó, eu tenho de 3 turmas minhas daqui, de Mirassol, dos alunos que foram aí comigo. Tenho a imagem de um amigo muito querido dos anos 80, e que foi o que me trouxe de volta para a Semana Euclidiana, um amigo Mário Chama. Tenho a imagem da família que me acolheu. Lembram que eu falei que não tinha como estudar, participar mais da maratona? Depois que eu estava no ensino superior, eu não podia mais participar da maratona, hoje pode. Então, eu ficava na casa da dona Marisa Félix, mãe do professor Guilherme, mãe do Wilson, e a
gente ficava lá como se fosse uma família mesmo, era acolhido assim, não pagava despesa nenhuma e era tratado como assim, reis e rainhas. Era maravilhoso. Tem imagens ali da turma que esteve comigo em 1980, 81 e lá pelos idos dos anos 80, nós conseguimos nos reunir de volta, temos esse elo ainda fortalecido até hoje, a gente se fala, graças a Deus que tem o WhatsApp, que a gente está se falando quase todo dia. Então, nós temos ali a professora Raquel, que era da minha época também, e também ficava na casa dessa família, a gente ficava ali, né, era recolhido por eles, acolhido por eles. Então, a gente se reúne para a festa, quer dizer, antes da pandemia, né, agora a gente está impossibilitado, mas a gente se reunia e confraternizava. Nós temos as monitoras ali do alojamento e todo o pessoal que trabalha na limpeza e trabalha na cozinha. Esses elos a gente não perde nunca mais. E nós temos também, aqui para nós da cidade de Mirassol, foi muito importante que nós tivemos no ano de 2018, após uma semana euclidiana, o professor Nicola, a professora Raquel e a professora Cidinha Granado, que é daí, eles vieram de boa vontade na nossa cidade e deram um dia inteiro de palestras para a gente. Foi maravilhoso. Eles vieram aqui sem cobrar nada, vieram de coração, porque eles sabiam que aqui a gente tinha sementes para construir um mundo melhor. E eles vieram, nós temos ali embaixo na imagem, no canto inferior esquerdo da imagem, eles na nossa escola, mais a professora Cássia e eu. Então, os elos que a gente forma na Semana Euclidiana não se rompem. E é muito gostoso. A gente vai vendo, vai envelhecendo. Esses dias um amigo também ainda me mandou a imagem dele e falou assim, lembra dos meus cachinhos? Agora é só careca. Então, a gente vai envelhecendo junto e os elos vão ficando, mas não enferrujam. A gente passa, as rugas vêm vindo, o cabelo vai caindo, mas os elos formados na Semana Euclidiana continuam para toda a vida. E a gente vai passando isso para os nossos filhos. O Renan ainda é novinho, mas eu já tenho filhos que falam de Euclides com o mesmo amor que eu. E falam do legado de Euclides e dessas semanas euclidianas que trazem para a gente tanta coisa boa. Renan, fala do seu elo. Bom, o Renan não tá tão novinho assim já não, viu? Eu falo que com 30 anos, metade já, né, 14, já faz parte da história da minha vida São José do Rio Pardo. E quando a gente vai falar do elo do Rio, esses elos não são só físicos. Esses elos são emocionais, esses elos são pessoais, esses elos profundos. Só quem vive realmente pode dizer sobre isso. E vocês têm a oportunidade de estar na cidade que nos propicia esse elo, nos permite viver todo esse elo. Olha com que paixão que a professora Gi fala sobre isso, né? Ela passou para os filhos, é uma coisa que passou de gerações e ela está repassando para uma nova geração, que é essa galerinha que ela traz desde 2017, que são alunos empenhados, participativos e que estão provando dessa água, como a gente costuma dizer no ditado. E dentro todos esses elos que a professora Silvia explicou, sem dúvida também são meus, né? O elo dos professores, do alojamento, professores que marcam a nossa história e que a gente é tão provocado por eles a entrar nesse mundo de Euclides, o mundo que Euclides nos deixou, né? E através do legado que foi construído em São José do Rio Pardo, e quem prova dessa água quer beber sempre. É uma fonte inesgotável de assuntos, de possibilidades que você pode trabalhar. Mas eu vou ser engenheiro, eu vou ser administrador, tem alguma coisa a ver com Euclides? Tudo. Vocês estão tendo uma aula hoje com uma professora de educação física e um gestor público que fez administração de empresas. Então, nós conseguimos encontrar Euclides dentro das nossas profissões, dentro daquilo que a gente gosta. E esse é o intuito, que vocês também encontrem o elo de vocês. Né? E dentre esses elos que a professora Silvia pontuou, eu separei um para falar em específico, para aprofundar. Vocês viram o todo, mas eu quero falar de um elo que me marcou desde a minha primeira semana euclidiana, antes mesmo de eu ir a São José do Rio Pardo.
O professor Leandro, eu não sei se vocês já o conheceram, ou se vocês vão ter aula com ele ainda. Só teve aula ontem, na verdade, né? Não sei se até o final da semana vocês vão se encontrar com o professor Leandro, mas ele coordenava, no ano de 2008, que foi a minha primeira semana euclidiana, um projeto de conduzir os alunos a São José do Rio Pardo. Então ele foi na escola, falou sobre a semana euclidiana e nem passou pela minha cabeça participar. Até que um dia a professora de português me chamou e disse: Renan, você vai ser um dos alunos escolhidos para representar a escola na semana euclidiana. E eu falei: o que é isso? Para onde eu vou? Que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. E ela falou: olha, o contato é o professor Leandro, que vai explicar tudo. E aí eu gosto de falar dessa parte, né? Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Não eram ferramentas de conversa tão rápidas igual a gente tem hoje. O contato era por e-mail, para vocês terem uma ideia. E ela me passou o endereço de e-mail do professor Leandro, né? E o e-mail dele era porcoscomasas, alguma coisa que eu não lembro. E eu falei: meu Deus do céu, eu não sei para onde eu vou. E quem vai me guiar tem um e-mail desse? E depois, futuramente, eu fui descobrir toda essa história do Porcos com Asas, que é o nome de um livro. O Leandro, na época, fazia sociologia, né? E através dele eu fui incluído, então, nesse universo euclidiano. E uma amizade nasceu através de Euclides, através da Semana Euclidiana, e perdura aí nesses 14 anos. Um amigo fiel que eu sei que eu tenho, um amigo que quando a gente está mal, está ali, quando a gente está bem também está ali. Um verdadeiro amigo que Euclides me apresentou. Então, o elo de São José do Rio Pardo, o elo do Rio, ele vai muito além. Ele me trouxe uma pessoa que me conduziu, me apresentou esse universo e fez com que eu me apaixonasse também para hoje estar falando com vocês aqui sobre os elos que Euclides, Rio Pardo, a cidade de Rio Pardo permite a todos nós. Então é muito bom falar sobre isso e eu sou grato ao professor Leandro por ter me colocado nesse mundo, né? Antes de começar a aula, ele me desejou boa sorte e eu disse: obrigado por me incluir nesse universo. E ele respondeu: o universo é nosso. E é assim que nós vemos, eu, a professora Silvia, o nosso universo, e a gente não quer deixar a porta dele fechada. A gente quer escancarar as portas desse universo para que vocês venham junto, para que embarquem, para que pulem nesse rio e se encontrem também, assim como nós nos encontramos. E esse elo, né, fez com que a Semana Euclidiana, assim como as águas do Rio Pardo, fossem um elo de São José com o mundo. Então aqui nós tentamos representar para vocês, como se fossem as águas do Rio Pardo, como a Semana Euclidiana une tudo isso, né? Ela une a Cantagalo, a Canudos, a Mirassol, a Monte Alto, a Campinas, a São Joaquim da Barra, e aí tem um brasão aí que vocês podem perguntar: mas não estou reconhecendo, não é do Brasil. Não, não é do Brasil. A Semana Euclidiana virtual, né, que nós fomos convidados a experimentar a partir de 2020, teve a possibilidade da participação de alunos do exterior. Então, esse brasão aí das Forças Armadas da Alemanha, e nós tivemos a aluna Maíra, que participou com a gente da Semana Euclidiana no ano de 2020, através do mundo virtual. E esse ano, né, como o presidente da Câmara disse na abertura oficial, nós temos uma aluna da França participando também da Semana Euclidiana. Então, esse elo, ele vai rompendo fronteiras, ele vai nos trazendo diversas possibilidades. E aí, além de tudo isso, o Rio Pardo, com toda a sua beleza e encanto, ele serve de pano de fundo para registrar essa união, esse elo, durante anos e anos. Então, ele é um espetáculo para muitas fotos que são possíveis e são divulgadas nas redes sociais, são divulgadas pelas pessoas para comentar onde é a Semana Euclidiana, onde é esse berço dos sertões. Aqui nós temos alguns registros, né, Tia Gi? Então, aqui nós temos o registro dos anos 80. Essas imagens aqui são dos anos 80, tem a professora Raquel, eu estou ali, professor Guilherme, mais alguns outros. Não tem como ir a São José do Rio Pardo, a Semana Euclidiana, sem tirar a foto
no Rio Pardo. Aqui, ó, a professora Raquel de novo e mais alguns amigos dos anos 80, era um bando de tiozão aí, ó, com coração adolescente, cara envelhecida, mas nós fomos para as margens, ali para dentro do Rio Pardo, para poder tirar as fotos, porque isso faz parte da gente. Então, nós fizemos questão de ir lá tirar a mesma foto que a gente tinha tirado nos anos 80, estava ali. Essa foto é de 16. Esse foi o encontro dos ex-maratonistas, né, Tia Os Gi? ex-maratonistas. Nós fizemos um encontro aí na Semana Euclidiana de 2016. Não tinham tantos, porque a gente não já trabalhando tudo, mas nós conseguimos uma turminha para poder, pelo menos, ir representar os outros aí. Gente, eles se denominam tiozões, mas vocês não têm noção de como foi gostosa essa Semana Euclidiana. O tanto que essa galera agitava os ônibus quando a gente ia visitar algum lugar com os maratonistas, foi uma alegria só, que é uma energia de poder voltar, né? É muito grande e foi contagiante estar com eles no ano de 2016. Foi muito porque bom. por dentro a gente continua adolescente, né? Mas a carcaça pode não ser, mas lá dentro é todo mundo adolescente e vivenciando essa paixão nossa de novo. Aqui são meus alunos. Essa turminha acho que é de 2018. Então, ali também, tirando as fotos ali, a gente não podia deixar de estar. Sempre no Rio Pardo. Também minha turminha ali mostrando a ponte. E aqui a família Onço, uma família maravilhosa, da qual o Renan faz parte. Ele vai falar mais um pouco com a nossa, para vocês verem como a gente forma elos. De vários lugares a gente vai se unindo e a gente forma uma família mesmo. É uma coisa muito gostosa, porque nós acabamos nos amando. Um respeitando o outro, um diferente do outro, um mais quietinho, o outro mais solto, um de um jeito, outro do outro, e a gente forma um elo com todo mundo ali, inabalável. Pode falar, Renan, aí dessa foto, se você quiser. Essa foto tem muito significado porque traz uma amizade que surgiu na Semana Euclidiana, né? Pessoas de diferentes lugares, pessoas de personalidades diferentes, mas que quando estão juntas conseguem demonstrar esse elo que a Semana Euclidiana permitiu a nós. Então essa aí é que vocês estão vendo com as camisas coloridas, que tem aqui no broche, é a família Onço, né? Um grupo de amigos que foi criado através da Semana Euclidiana, e isso já há muitos anos a gente consegue manter o contato, sempre alguém mandando alguma coisa no grupo, mesmo sendo de cantos diferentes do país, a gente consegue estar sempre dando um jeito de se unir através do mundo virtual para conseguir motivar, para que no próximo agosto a gente consiga se organizar para estar em Rio Pardo e para viver mais uma vez uma Semana Euclidiana diferente, com novas emoções, novas situações, mas com aquele velha e gostosa convivência do alojamento, das aulas, dos passeios, que nem sempre é uma convivência do jeito que você espera. Você vai estar junto de um grupo em que o choque de opiniões, de jeitos, de estilos são diferentes e você tem que conviver com aquilo. E isso faz você ter um crescimento pessoal que nenhuma escola ensina. Então, essa gratidão aí por esse grupo, por essa família que Rio Pardo e a Semana Euclidiana me permitiu ter, a família Onço. Ti? Aí é a beleza do Rio Pardo, né? São fotos demonstrando como ele realmente é belo. Então, a gente nem está ali na foto, mas o rio nos passa essa tranquilidade, essa coisa gostosa de estar sendo visto. É a paz que Euclides encontrou também. Imagino ele observando tudo isso. A gente colocou algumas imagens mesmo, as pontes, né? A ponte para ir para a ilha, a ponte Euclides da Cunha. Isso tudo faz parte da gente. Olha que belíssimas imagens. E aí a gente descobre que nem tudo é tão belo assim, né? As imagens são muito bonitas, mas e quando o ser humano rompe o elo com o rio? Quando o ser humano destrói aquilo que está à sua disposição na natureza. Então, Euclides nos chama para essa reflexão também, de como a ação do homem na natureza
pode ter efeitos negativos gigantescos. E esse elo, eu fui procurar um pouquinho para que vocês possam ter conhecimento, né? Vocês que são dessa galera que vai estar com o futuro nas mãos para cuidar desse planeta, para se conscientizar. Eu procurei um pouquinho sobre a retrospectiva ambiental de 2020. E eu fiquei chocado com o que eu encontrei. É uma retrospectiva que foi feita pelo projeto ambiental Clima que Queremos, do Climatempo. Depois eu vou deixar aqui para vocês o link, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor. Mas essa pesquisa, né, que foi feita, ela tem duas vertentes. Uma é uma conclusão. Em todo o mundo, a poluição caiu drasticamente no ano de 2020 durante alguns meses. E o motivo? Lockdown decorrente da pandemia da Covid-19. Então, fica cada vez mais claro que a ação do homem é que está rompendo esse elo, é que está destruindo, é que está desmatando, é que está incendiando. Então, para a gente ter um pouquinho de noção do que aconteceu em 2020, acabou de acontecer. Minas Gerais registrou as chuvas mais volumosas dos últimos 110 anos. O rio Paraopeba foi atingido lá em Brumadinho pela lama da Vale e atravessa a cidade, ele transbordou. E os rejeitos tóxicos da mineração invadiram as casas. 53 mortes foram registradas em decorrência dos temporais. Rio de Janeiro. As águas do rio Guandu, que abastece a cidade, foram contaminadas com metil-isoborneol. É um tipo de composto orgânico que indica a poluição, a presença de esgoto na água, a água que abastece a cidade, deixando inúmeras pessoas doentes. Amazônia, 171% de aumento no desmatamento no ano de 2020. O maior aumento de desflorestamento dos últimos 10 anos. 529 quilômetros quadrados foram desmatados pelo homem. Pantanal. Em outubro, registrou 2.856 focos de incêndio, o maior número da história, com destruição de 29% do nosso Pantanal. E aí a gente viu aquelas tempestades de cinzas pelo país. E isso são ações que rompem cada vez mais esse elo. São ações que estão na nossa cara, na mídia, e muita gente não quer acreditar. Muita gente nega que isso esteja acontecendo. A gente percebeu o negacionismo até mesmo com a pandemia. O negacionismo deixa a gente cego e não consegue perceber que o nosso ambiente, nosso meio ambiente, está sendo destruído por nós mesmos. E esse rompimento, eu falei de situações que aconteceram em vários estados, mas também acontecem, infelizmente, muito próximo de nós e nessas belezas que a gente acabou de apresentar. Então, aí são notícias que nós recortamos da internet de situações que aconteceram com o Rio Pardo. Então, olha lá, Rio Pardo perde mata ciliar para a construção de hidrelétrica. Rio Pardo, que corta Ribeirão Preto, sofre com poluição desde a sua nascente. Rio Pardo ainda é castigado pelo esgoto na região. Rio Pardo, hoje poluído na nascente, leva a poluição para os rios Grande, Paranapaíba e Paraná. Poluição mata peixes no Rio Pardo. Então, são ações que, às vezes, a gente não percebe, mas já está fazendo, já está acontecendo, e nós podemos agir diferente. Nós podemos mudar essa situação. Aqui, nós percebemos, né, uma notícia que traz um pouquinho de esperança para a gente. Então, o SAERP, aí de São José do Rio Pardo, realizando o desassoreamento do rio e o aumento da barragem de captação de esgoto, né, da estação de Santo Antônio. Ações como essa nos deixa com um fio de esperança de que vocês, essa geração, possam agir diferente do que foi feito até agora e possam preservar aquilo que nós temos. E isso, né, essa preservação, ela precisa acontecer de uma forma muito única, da gente conseguir compreender a grandeza do planeta e da nossa responsabilidade, trazer para nós a responsabilidade
de preservar tudo isso, de cuidar desse elo que o Rio Pardo nos permitiu, de cuidar desse elo que é a Semana Euclidiana. Então você precisa sair dessa Semana Euclidiana sabendo da sua responsabilidade com o meio ambiente, sua responsabilidade social, sua responsabilidade com a sua cidade. E para isso eu trouxe uma história, né, que vocês já devem ter visto também, que é o profeta Gentileza. O profeta Gentileza, ele se chama José da Trino. Ele foi uma personalidade urbana carioca, uma espécie de pregador, que andava com essa barba branca e essa túnica aí que vocês estão vendo na foto. E a frase mais conhecida dele era essa: gentileza gera gentileza. E desde criança, os pais do profeta Gentileza, né, do José da Trino, eles achavam que ele tinha algum tipo de problema, que ele era louco. E eles chegaram até a procurar curandeiros espirituais para poder agir na criança. E ele continuava. Né? Na cidade de Niterói, em 61, aconteceu um grande incêndio no Gran Circus norte-americano. E foi considerado uma das maiores fatalidades do mundo do circo. Nesse incêndio morreram aproximadamente 500 pessoas, e na maioria crianças. Então, quando o José da Trino ficou sabendo disso, ele foi para esse local onde aconteceu esse incêndio, e ele percorreu esse solo plantando jardins e horta naquele local. E ele conseguiu mostrar para as pessoas o sentido das palavras agradecido e gentileza. Foi daí que surgiu, então, né, o nome dele, José Agradecido ou Profeta Gentileza. Ele era voluntário, confortou essas famílias, e a partir de 1970, 10 anos depois, ele começou a percorrer as cidades. Né? Ele era visto nas ruas, nas praças, entre Niterói e Rio de Janeiro. E muitas pessoas o chamavam de louco. E a resposta dele era: sou maluco para te amar e louco para te salvar. A partir de 80, da década de 80, então ele escolheu 56 pilastras dos viadutos da Avenida Brasil e encheu o viaduto com inscrições em verde e amarelo, criticando a sociedade e entregando alternativas para que a gente pudesse viver num mundo melhor. E uma das alternativas era essa: gentileza gera gentileza. Então, criar a cultura da gentileza é preservar o planeta. É isso que nós precisamos. Entender que isso aqui tá emprestado para nós, mas que nós vamos deixar para outra geração. E para isso, com pequenas coisas no dia a dia, você consegue perceber, né, Tia Gi? Então, pessoal, como o professor Renan disse, pequenas coisas, porque nós sabemos que o que a gente dá, a gente recebe. Pequenas ações do bem geram bem. É uma corrente do bem que a gente faz. A gente falou em elos e agora a gente está falando em corrente do bem. Porque tudo que a gente faz de bom volta como coisa boa. E tem pequenas ações simples do dia a dia que não custam nada para a gente, que com o passar do tempo a gente acostuma a fazer e vê que é tão prazeroso fazer e que ajudam a não romper esse elo ou a restaurar o elo rompido com a natureza, com o mundo. E a nossa consciência, o nosso eu vai ficar muito mais satisfeito sabendo que a gente está fazendo coisas que vão gerar um mundo melhor para nós, para os nossos filhos e netos e para o futuro, porque a gente sabe que nós estamos condenados pela civilização. Se a gente não tomar cuidado, nós estamos perdidos. Então, pequenas ações. Ações simples, como está aqui na imagem. Jamais jogar lixo no chão. E a gente vê quanto lixo que a gente vê, ainda mais quando chove, porque essa poluição toda e inundações e tudo, lixo jogado. Então, não jogar nada no chão. Sacolinhas plásticas, embalagens, nem no chão, nem nos rios, nem nos lagos, nem nos mares, nem dentro da nossa casa. Acostuma, guarda lá o lixinho no bolso, depois vai e deposita no lixo, certo? Tá chupando uma balinha, põe o papel no bolso. Saiu para a rua, não tem onde jogar o lixo, guarda dentro da bolsa, guarda dentro do bolso da roupa, certo? Jogar o lixo sempre em local adequado e amarrar bem os sacos antes de colocar na lixeira, porque às vezes a gente coloca o lixo na rua e aí ele está aberto, vem um animal e espalha tudo, ou mesmo outras pessoas, certo? Então, a gente tem que
ter responsabilidade com isso é uma coisa muito pequena. E contribuir com a coleta seletiva, se na nossa cidade não tem uma instituição que faça a coleta seletiva, eu tenho certeza que tem aqueles catadores autônomos, não é? Que eles passam. Então, separa ali na sacolinha o material reciclável para eles. Se possível, deixar mais limpinho, não deixar tão sujo, porque são seres humanos pegando ali para poder transformar aquilo numa forma de estar vivendo, de poder dar alimento para sua família e tudo mais. Reduzir o desperdício de água, fechando as torneiras ao escovar o dente, o chuveiro durante o banho, a gente faz isso. É difícil, né? Mas não custa nada e não atrapalha. Então, vamos começar a acostumar. Na limpeza da casa, lavagem da roupa e louça, usar produtos biodegradáveis. Então, prestem atenção no produto que está usando, porque às vezes a gente está usando um produto que vai acabar poluindo mais. Parece que está limpando ali, mas vai estar sujando por outro lado. Não utilizar mangueira para lavar carro, regar planta ou limpar calçada. Tem gente que limpa a calçada com a água, ao invés de usar vassoura. O desperdício é muito grande. Falar que o planeta Terra não deveria se chamar planeta Água, não é bem assim. Nós temos água, mas nós temos muita água salgada. A água que nós temos, que é potável, é pouca. Ela tem que ser tratada. Nós temos que cuidar, certo? Se tiver planta em casa, quer lavar alguma coisa, usa um regador, usa um balde, vassoura. E a água de reuso é muito importante. A água que usa, por exemplo, que jogou ali da máquina de lavar, guarda aquela água, joga ali no quintal para limpar alguma coisa. Então, são pequeninhas ações que dá para a gente ir fazendo para poder melhorar isso. Não utilizar pesticidas ou herbicidas nas plantas. Nós sabemos o quanto isso é prejudicial. E estudos vêm sendo feitos para saber o quanto é prejudicial para a nossa saúde também. Vocês podem ver que as pessoas antigas, falam-se muito, é gordura de porco, não sei o quê, hoje faz mal para a saúde. Se a gente for ver, os antigos usavam mais essas coisas, mas eles não tinham os pesticidas nas plantas, não tinha tanto agrotóxico, não tinha, e eles viviam muito mais. Então, cria-se doenças novas por conta da nossa falta de responsabilidade. Nossa, quando eu falo nossa, vocês sabem, né, que é de um total, Então, ou jogar pesticida, se vocês conseguirem ter uma hortinha em casa, um pedacinho ali, põe um balde, um vaso, planta ali uma cebolinha, uma salsinha, um tomatinho, não coloquem nada que possa prejudicar, para a gente poder ter uma vida mais saudável. Não descartar o óleo de cozinha no ralo. Isso é altamente poluente. Então, guarda ele. A gente sabe que o óleo usado em casa, ele pode ser transformado em sabão. Então, tem muitas instituições que recolhem para poder fazer sabão. Então, a gente vai estar fazendo coisas boas. Não descartar medicamento em vaso sanitário, porque isso também vai lá para o esgoto e vai acabar fazendo a sujeira dele. Existem alguns lugares que recebem remédio vencido. Se na cidade de vocês não tem, na hora de descartar, fecha muito bem a sacola, façam alguma coisa que possa diminuir o impacto disso com o meio ambiente. E com pequenas ações como essa, mas são pequenas mesmo, gente, a gente pode transformar o mundo. E nós sabemos que esse Rio Pardo, que vocês têm aí, tão maravilhoso, que Euclides tanto amou, nós também amamos, todos nós que já fomos para São José, amamos esse rio e amamos a cidade, amamos tudo que envolve, mas que ele possa ser sempre lembrado e visto como um lugar de paz, de felicidade, que traz coisas boas para a gente, como nosso elo na busca de um mundo melhor. Nós estamos aí, na Semana Euclidiana, não para endeusar Euclides, mas para usar os ensinamentos de Euclides para transformar o mundo. São ensinamentos de bem, ensinamentos de quem busca a construção de um mundo melhor. Eu tenho certeza que vocês que estão aqui escutando a gente aqui esse tempo todo, às vezes até falando alguma coisa que vocês talvez não concordem, mas vocês estão aí para tentar transformar o mundo num mundo melhor. E é isso que a gente espera de vocês. Vamos conseguir fazer esse elo estar firme na busca do bem. Vamos salvar nosso planeta, vamos salvar o nosso universo. Renan? Bom, e para a gente já caminhar para o encerramento dessa aula, né, o último elo que a gente gostaria de falar com vocês foi o elo reinventado, né?
Nós estamos aí caminhando para o fim, se Deus quiser, de uma pandemia que vai ficar marcada na nossa história. Vai ficar marcada na minha história, na da Tia Gi, na história de cada um de vocês, por termos sobrevivido a uma pandemia. Né? E esse elo fez com que a gente se reinventasse para estar aqui com vocês. Então tá aí na tela algumas reuniões que a gente gostaria muito que fossem pessoalmente, que tivessem acontecido pessoalmente. Abraços que a gente gostaria de ter dado nos anos de 2020 e esse ano. Então vocês não têm noção de como é para nós estar aqui atrás de uma câmera e não em São José do Rio Pardo. Nós precisamos nos reinventar para poder estar junto com vocês. Mas o nosso desejo é que em 2022 esses abraços, essas conversas, essa troca de experiência seja pessoalmente, para que a gente possa respirar e tirar as nossas máscaras. Nós só não estamos usando aqui porque estamos sozinhos no ambiente, mas que a gente possa fazer da máscara um pedaço de uma história triste que aconteceu e que ela salvou vidas. E esse elo reinventado, para mim e para a Tia Gi, ele destaca muito vocês, como maratonistas, nesse rio. Esse rio é o Rio Pardo, que a gente acabou de falar. E vocês estão nesse barco, né? Em cada um, no local que cada um de vocês estão. Tá ali no barquinho o símbolo que representa onde vocês estão. E nesse barco tá você, maratonista. Porque a vida é um rio. A vida é um rio, os elos que a gente forma através desse rio existem. E a gente gostaria de, antes de encerrar, só compartilhar com vocês uma canção que ficou marcada no ano de 2020 por tudo isso que nós vivenciamos. Todos os efeitos dessa pandemia, tudo aquilo que ela causou, tudo aquilo que foi preciso se reinventar. Então, nós vamos colocar aqui para vocês essa música A Vida é um Rio. O som tá baixo, Renan. Oi? O som tá está bem baixo. Não, tá bem baixo. É. Peraí, vamos ver se melhora. Mas o áudio a imagem tá saindo ou não? Estava. Aí. Aí, legal. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio? Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos, age mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente fala menos, age mais. A vida é um rio, estamos no mesmo barco, remaremos juntos. Pra onde vai esse rio?
Ainda não sabemos, mas remaremos juntos. Ainda temos estrelas pra alcançar, sonhos pra sonhar, flores pra regar. Mas precisamos fazer isso juntos, e vamos fazer isso juntos. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Se a correnteza mudar nosso caminho, é só olhar pro céu. Não estamos sozinhos, não. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos, agir mais. Não seremos os mesmos mais. Se a gente falar menos, agir mais. Se a gente falar menos, se a gente falar menos, e agir mais. Não seremos os mesmos jamais. Se a gente falar menos e agir mais. Eu acho que essa música definiu bem tudo aquilo que a gente tentou mostrar para vocês, tudo aquilo que a gente queria passar do elo que representa a Semana Euclidiana na minha história, na história da Tia Gi. E a gente nunca mais vai ser os mesmos depois de tudo isso que estamos vivendo. Sem dúvida. Eu não vou ser mais o mesmo depois de estar aqui com vocês nessa aula. A gente está aprendendo a todo instante a se reinventar. E o meu desejo é de que esse elo não acabe. Que esse elo dure para muito tempo e eu possa aprender cada vez mais. Como disse a professora Leia, para encerrar ontem, na apresentação do livro dela, quem bebe das águas do Rio Pardo não consegue se livrar de Euclides da Cunha. E eu não quero me livrar de Euclides, da Semana Euclidiana e dos elos que ela me trouxe. Então, da minha parte, agradeço muito a atenção de vocês e passo para a Tia Gi finalizar. Pessoal, finalizando, eu só quero deixar o seguinte. Quando a gente fala em elo, eu não sei se algum de vocês perdeu alguém para essa pandemia, alguém que amava, alguém que conhecia. Nossos elos não são rompidos quando a gente ama. O legal do elo é que pode passar, pode acontecer o que for. Quando a gente ama e a gente faz alguma coisa de coração, o elo não rompe. Então, mesmo os que partiram dessa vida, ainda tem um elo conosco. E a gente pode estar construindo um mundo de infinitos elos melhores, para construir um mundo melhor. Se a gente não aprendeu com tudo isso que a gente está vivendo, vai ser difícil. Porque o que nos trouxe, vamos dizer assim, de bom essa pandemia, foi a gente parar para refletir, foi a gente parar para ver se é isso, o que a gente deseja para esse mundo? Que ele seja melhor, que as pessoas se amem mais, que as pessoas construam um mundo melhor para todos. Um mundo igual não é utopia, um mundo igual. Não é, a gente pode estar transformando com pequenas coisas, com pequenas ações. A gente falou agora de pequenas ações em relação à natureza, mas a gente pode fazer pequenas ações, como a gente viu na música, em relação ao outro, a trazer o bem para o outro. E eu acho que é isso que a gente tem que vivenciar daqui para frente. Sempre, sempre. Nós vamos conseguir construir um mundo melhor. Agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço o Renan. Agradeço cada um de vocês que está aqui ouvindo.
E eu tenho certeza de que de vocês vai sair coisa muito boa para esse mundo. Muito obrigada por vocês já estarem construindo um mundo melhor. É isso, pessoal. Aqui estão os nossos contatos, né? Os nossos e-mails. Isso. Podem procurar a gente nas redes sociais, adiciona no Facebook, no Instagram também, para que a gente possa estar sempre perto de vocês e acompanhar os frutos que a gente sabe que vão nascer daqui para frente. E a gente encerra no Rio Pardo, né, Tia Gi? 2 fotos Isso, aí daí. nossas. Estamos ali, Estamos pertinho de ali vocês. e ansiosos para estar aí com vocês. Beijo, pessoal. Beijo, obrigado pela Beijo, atenção. tchau. Obrigado, monitora Giovana. Beijo, tchau. Valeu, gente. Obrigada, A Giovana. aula foi ótima. Tchau. Obrigado. Tchau, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Gi, obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, Renan. Certo, né? Obrigada mesmo. Imagina, foi ótimo mais uma vez estar com você. Espero que pessoalmente em breve. Deus quiser. Giovana, também obrigado pelo apoio, pelo suporte aí. Beijo, Gi. Beijo. Obrigada, viu, Giovana? Deus abençoe. Bom trabalho aí para vocês. Até mais, pessoal.